Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E estamos fazendo uma série de episódios sobre observabilidade. Tá? A gente já fez um episódio, né, em abril desse ano, começando a falar sobre o assunto, e surgiu uma ideia há pouco tempo, e ela se tornou um tweet, e as pessoas simplesmente se engajaram, né? Por mais surpreendente que seja. Então, nós vamos ter episódios aqui com diversos vendors ou não vendors, né? De ferramentas e soluções para observabilidade, né? Então, a gente vai poder escutar e entender vários pontos de vista desse que é talvez o cerne, né? Após você ter a sua infraestrutura rodando, né? Depois de ter o avião, você precisa de instrumentos para tudo isso se manter no ar. Então, hoje, estamos falando com o Fernando, que é Sales Engineer da Instana. E eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouco mais e vamos por aí. Bem, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade, né? Como o João comentou, meu nome é Fernando Sanches, eu trabalho aqui na Instana/IBM. Instana é uma solução de observabilidade adquirida pela IBM em dezembro do ano passado, né? Mas é uma empresa nova, uma empresa fundada em 2016, justamente com esse objetivo, né? De ajudar nesse desafio de monitorar as novas arquiteturas, as novas aplicações, né? E é um pouquinho disso que eu espero compartilhar com vocês hoje. Legal. Bom, talvez como uma introdução a isso, ao assunto, é que os nossos sistemas, né, estão ficando cada vez mais complexos, resilientes, distribuídos aí, né? Isso é um consenso, mas que ter visibilidade sobre tudo isso tem se tornado cada vez mais difícil, talvez seja um consenso ainda maior, né? E talvez escolher a ferramenta correta, né, para o seu cenário, para o cenário da sua aplicação, da sua infraestrutura, né, tem um monte de coisa para se levar em conta, seja uma decisão bem importante, que não dá para ser tomada de um dia para o outro, e talvez, se você não prestar bastante atenção, você pode ter alguns gaps aí, que você vai ter problemas que com certeza você nem está vendo, né? Que talvez eu acho que é a pior coisa na vida de um administrador de sistemas é ser avisado pelo cliente que o seu sistema não está funcionando, né? Isso, pelo menos para mim, sempre foi um martírio, né? Um soco nas costas. Então, talvez a gente poderia começar por aí. Qual seria talvez o principal ponto, né? Da gente passar de monitoração para observability, né, que parece ser algo muito mais magnífico do que a monitoração. Agora, me parece simples. É uma boa pergunta. Acho que você já abordou isso em outras sessões, quando falou sobre o tema observabilidade, né? Observability, um pouquinho dessa diferença entre monitoração, observability, e a gente poderia ficar horas discutindo sobre esse tema também, né? Mas o que eu acho interessante é a própria história da Instana. A Instana, ela surgiu em 2016, num momento em que a forma de se escrever as aplicações estão mudando ainda, né? A forma de se rodar as aplicações está mudando, a forma de você fazer o deploy das aplicações estão mudando. Tudo isso porque o negócio, o business está mudando, e ele é quem vem demandando todas essas necessidades, né? Então, dentro desse contexto, quando a gente fala de uma estratégia, uma solução, uma forma de fazer observability, é importante a gente ter que, para o meu negócio, para a minha empresa, talvez a observabilidade possa ser um pouco diferente do seu negócio, do seu contexto. Então, isso tem que ser muito bem analisado antes de se pensar em tomar uma decisão dessa, né? Hoje no mercado a gente tem várias alternativas, temos alternativas open source, que dependendo da sua necessidade ela pode ser suficiente, né? Dependendo do seu negócio, do risco, do tamanho, né? da amplitude da observabilidade que você vai precisar implementar, você talvez tenha soluções melhores
que embora sejam pagas, o custo-benefício pode sair mais barato, né? Porque você paga pela solução, mas você economiza em vários outros aspectos que talvez a gente possa abordar aqui nessa conversa hoje, né? Não, legal. Bom, na minha pesquisa aqui sobre observability, a primeira coisa que eu descobri é que eu não sabia que levando o mesmo conceito de Kubernetes para K8S, observability vira O11Y, que eu achei, explodiu minha mente, tá? Mas entrando no assunto sério, é que a gente tem os 3 pilares do observability, né? Que seriam logs, monitoramento e APM. E aí, talvez, então, observability está mais ligado a você conseguir juntar essas informações, né? Para ter alguma inteligência ou bons resultados, né? A partir disso. Como que, de repente, o Instana trata os 3 pilares, e aí depois a gente pode ir além? Muito legal. Quando você fala desse ponto, o Instana, a gente chama isso de contextualizar, né? A gente está falando de contextualizar as informações que nós estamos capturando, né? Então, aí a gente começa, eu começaria um passo antes, né? Eu tenho que ter essas informações, eu tenho que obter essas informações. Então, quanto mais eu preciso que a minha solução seja extremamente eficiente para que eu consiga coletar essas informações de uma forma rápida, segura, automatizada, né? Não basta simplesmente eu falar nos 3 pilares, eu tenho log, eu tenho trace, mas se eles não estão contextualizados, o esforço que eu vou ter para analisar, para conseguir descobrir a causa desse problema, ou às vezes pode até não ser possível fazê-lo dessa forma, né? Então o Instana ele tem um princípio de ser o mais automático possível, o mais simples, entre aspas, não simples no sentido da solução ser simples, mas de não gerar trabalho para quem precisa implementar, cuidar da observabilidade. Então, de uma forma simples, descobrir e coletar as informações necessárias e aí sim contextualizar essas informações para dar sentido, para que através disso você possa tomar ações inteligentes, você possa rapidamente acessar esses dados e tomar as ações inteligentes em cima delas, né? Então, esse é um ponto muito importante para a Instana nesse contexto, nesse conceito da observabilidade, né? Pegar as métricas, os traces, os logs e contextualizá-los, né? De uma forma bem eficiente e bem eficaz. Legal. E aí, então, eu já tenho uma pergunta quanto a isso, é que, então, deixar simples quer dizer que eu só preciso, então, aqui dentro do nosso assunto Kubernetes, né, dentro desse mundo, eu só preciso do agent da Instana rodando dentro do cluster, ou eu preciso, né, aparelhar a aplicação mesmo, né, com certos parâmetros, certas coisas lá na aplicação, né? Então aí talvez eu tenha que passar por um convencimento dos desenvolvedores entrarem nessa comigo, para poder ter esse contexto melhor. Então vamos lá, como que o Instana enxerga e trabalha e ajuda aí os seus clientes com esse conceito, né? Primeiro é essa forma de instrumentar a aplicação, de capturar as informações. Então, de uma forma muito simples, muito automática hoje, o Instana, você baixa um agente, instala esse agente, ele vai automaticamente criar os daemon sets dentro do seu ambiente Kubernetes, OpenShift, né? Ele já vai automaticamente instalar dentro do seu ambiente e começar a descobrir as tecnologias que você está utilizando lá dentro. Dessa forma, ele instrumenta automaticamente esses componentes e aí começa a capturar os traces. Então, repare, eu tenho um agente que ele permite eu capturar as métricas do meu ambiente e ele também captura os traces do meu ambiente. Isso de uma forma automática, né? Simples. É claro que você vai me falar, mas é 100% automático? Sim. Talvez você tenha uma ou outra tecnologia que você precisa ter
um passo a mais, mas em grande parte, 99% das linguagens, das tecnologias utilizadas, ele vai trabalhar de forma automática, instrumentando de forma automática. Então isso já traz para o time que cuida do ambiente um ganho muito rápido na implementação na solução. Você não precisa fazer nenhum tipo de configuração, de customização para poder conseguir ter essas informações, né? É muito automático mesmo, tá? Ah, legal. Porque muitas vezes... eu acho que o tracing, né, essa monitoração um pouco mais detalhada, ela acaba sendo preterida, né, até dá problema, mas passa a ser preterida porque muitas vezes precisa do envolvimento do desenvolvedor. E aí fica na velha história de nova feature, bugs a serem resolvidos e monitoração. E aí vai dizer, beleza, monitoração já está sendo mais ou menos feita, então... vamos para novas features, né? O cliente, etc. Né? Então, ter o agent que já aparelhe isso facilita bastante. Né? O próprio nome da Instana, ele vem nesse conceito, né? De ser uma solução instantânea de monitoração. Então, você instrumenta de forma muito automática, ele já começa a fazer a sua monitoração, trazer os dados para você. Os dashboards que você precisa para analisar os dados, você não necessita criá-los, eles já estão disponíveis. Você pode criar, mas você não precisa. Eles já estão de uma forma muito intuitiva disponíveis para você utilizar. Então, esses dias semana passada eu estava num cliente que ele precisava que um determinado sistema fosse para produção, mas só poderia ir se estivesse com a monitoração. Quando eles colocaram com Instana e já veio a monitoração, ele falou, poxa, eu pensei que eu ia ter que fazer alguma coisa. Não, já vem de forma automática isso. E um outro ponto interessante, que eu gosto de chamar atenção, é a fidelidade da informação. O Instana ele permite a gente ter a granularidade dessa informação a cada 1 segundo. Né? Então, quando a gente fala isso dentro de um contexto de microserviços, de container, ele é extremamente importante. Eu tenho granularidade de 1 segundo e tenho a informação chegando para você analisar no máximo em 3 segundos, praticamente próximo ao tempo real. Né? Você está na console, eu tenho até um botãozinho de live que ele traz ao vivo as métricas. À medida que estão correndo, elas já aparecem para você analisá-las. Né? O que isso tem de impacto? Né? Qual a diferença de um outro que me traz em 10 segundos, 5 segundos, um tempo maior? No final, o que a gente quer, o caminho que a gente está seguindo é que você tenha a utilização de machine learning, de inteligência artificial, nos ajudando a analisar essas informações. Né? Nos ajudando a predizer, a categorizar, a identificar os outliers. E aí, quando você tem o dado de uma forma extremamente fidedigna, precisa, a acurácia do seu modelo, seja ele de classificação, de predição, um modelo criado por você ou que a sua ferramenta utiliza, quando você tem uma granularidade desse tipo, a acuracidade do seu modelo vai ser muito melhor. Né? Daí explica um pouquinho essa estratégia da IBM com o Watson adquirindo Instana no conceito de observabilidade. Legal. Eu não sabia, e a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido. O Instana tem uma inteligência por detrás que possa, de repente, aqui estou falando que pode não ser, mas que possa me ajudar a, de repente, prever problemas, né? Coisas que, porque a monitoração padrão, eu estou setando, né, thresholds aonde, se as coisas saírem daquilo que eu já setei, mas é um processo longo de monitoração para você ajustar e afinar isso para a sua realidade, né? Porque, não, minha aplicação funciona bem, né, dentro desse parâmetro, mas a plataforma tem uma análise sobre isso, sobre o padrão que está ocorrendo, né? Porque, de repente, tem aplicação que está rodando ali acima, sei lá, vou falar de CPU. Minha aplicação consome 80% de CPU. Isso, em diversos sistemas, já seria um alerta, né? Mas que dentro daquele contexto está dentro da normalidade e aquilo está funcionando bem,
né? A plataforma consegue identificar isso e se ajustando, sabe? Não para um default, tipo, 75% warning e 90% alerta e sei lá. O Insta dele trabalha de uma forma bem interessante com essa questão dos incidentes, né, dos eventos. Primeiro que a gente traz embutido na solução um número muito grande de eventos previamente estabelecidos pelo laboratório, né? Uhum. Por que eu falo que isso é importante? Porque quando você fala assim, olha, eu vou monitorar o meu Kubernetes, ou eu vou monitorar o meu OpenShift, ou o meu Redis, ou qual é a regra, o que eu tenho que olhar para saber se ele realmente está bom ou não? Então, o laboratório, ele já prepara essas monitorações e já traz isso assinalado dentro do produto. Tá? Então, isso já traz um ganho muito grande, porque você coloca, ele já começa, inclusive, nos monitorar de incidentes que estão, de eventos que estão ocorrendo no seu ambiente. Ok. Eu posso descartar essa monitoração se eu não quiser, né? Ou eu posso até adaptá-la às minhas necessidades. O Instana também me ajuda a entender o comportamento e criar eventos baseados no comportamento. Por exemplo, vou colocar aqui, de 7 dias para trás, como é que foi o comportamento do tempo de resposta de um serviço, de um produto, de alguma coisa assim. Então, ele vai criar esses alarmes para mim de forma inteligente também, esses eventos. E aí eu tenho um outro passo ainda, que além de eu ter os eventos, eu tenho um incidente. O incidente é quando esse problema ele começa a afetar um consumidor final, é um serviço de borda, começa a afetar um usuário, um outro serviço. Então aí eu não tenho só um evento, mas eu tenho um incidente efetivamente. Então o Instana vai me alertar disso. E quando ele te alerta que você está tendo um incidente, ele vai te correlacionar todos os eventos que ocorreram naquele contexto. Né? Lembra que a gente está falando lá no começo da importância da gente contextualizar? Então ele vai me trazer essa ideia, que vai ser muito útil para conseguir entender e descobrir lá a causa raiz do problema e analisar a causa raiz desse problema. A partir desse conceito de eventos, de incidentes, eu posso aí sim definir, olha, eu quero que apareça um alerta, eu quero que mande um e-mail, eu quero que ele me comunique via Slack, né? Apareça num dashboard. Hoje em dia, quanto mais automático, mais automação, melhor. Se o meu time puder interagir de uma forma automática com a minha solução, melhor. Então, é essa a ideia do Instana nesse contexto. Legal. Então, entrando nesse assunto sobre de interação automática, né? Você tem alguma integração, de repente, com ChatOps, que eu nem sei se está mais tão em alta assim? Eu tenho ouvido falar pouco, talvez comparado ao ano passado ou retrasado, que era o suprassumo, era ter ChatOps. E aí depois as pessoas descobriram que não era tão legal assim. Mas se tem uma integração assim para que se possa ter certas automações de problemas conhecidos, né? Onde de repente eu já tenho, não sei, algo além do knowledge base, né? Que a gente tinha antigamente. Então, tipo, se tem esse alerta, faça isso. A gente tem dentro do contexto do Instana essa capacidade a gente chama de canais, né? Então eu tenho um incidente, um evento, eu quero que ele me comunique através de um canal. Esse canal pode ser o Slack, pode ser o Watson IOPS da IBM, pode ser o VictorOps, pode ser uma outra solução, Splunk, por aí vai. Então a gente consegue conectar e customizar esses canais para receber e aí sim gerenciar e cuidar dessas ações. A gente tem uma forma de utilizá-los via webhook também, que a gente consegue customizar com ferramentas que se propõem a fazer, cuidar justamente dessa parte do runbook, né, do que vai ser atuado, executado. Né? Dentro do contexto do ambiente da IBM, a gente integra com a Watson IOPS, que tem uma funcionalidade específica para fazer isso para nós. E nós também temos uma interface REST API, que permite a gente explorar e integrar a solução com chatbox e por aí vai, e fazer diversas outras também integrações com a solução nesse contexto. Tá? Desculpa, só fazendo um comentário aqui. Tanto o Instana enviando essas informações, como eu também recebendo. Então, lá, voltando para o nosso agente, para a forma de capturar, eu também posso
está buscando informações do OpenTelemetry, de um Prometheus, de uma outra ferramenta que também faça parte do meu ambiente, do Service Mesh que esteja olhando lá no seu ambiente e também trazendo informações para dentro do Instana. Então eu tenho os dois sentidos nesse contexto de integração do Instana. Legal. Então eu tenho... vamos por partes. A primeira é no Instana, né, eu também posso agregar os logs da minha aplicação. Então, a gente estava falando de infraestrutura ainda, né, Kubernetes, OpenShift, logs e eventos dessa, né, então vou separar em duas, logs e eventos da infraestrutura vão lá para o Instana também, e os da aplicação também podem ir para lá? Você também tem uma área para isso ou não? Isso são outros caras, né? Splunk, sei lá, é outro segmento. O Instana, dentro do contexto de observability, ele olha a sua aplicação. Então, nesse cenário, ele identifica e já correlaciona com os traces, com todas as métricas que ele está trazendo, todas as mensagens, todos os eventos que a sua aplicação está gravando no log. Então, ele já traz de forma automática. Tá? O Instana hoje, ele integra com as principais ferramentas de log e contextualiza a sua informação, permite essa contextualização com ferramentas de mercado que você esteja usando. Quais são? Splunk, ELK, Humio, LogDNA, talvez tenha alguma outra que eu esteja me esquecendo, mas as principais em mercado, então ele permite essa integração. O Instana hoje ele não faz, ele não faz a leitura e o scanner de um log fora do contexto da sua aplicação, que a sua aplicação esteja gravando, mas que você quer analisar. Nesse cenário, a gente entra numa visão mais de monitoração, e aí a gente tem dentro do guarda-chuva da IBM a ferramenta que vai fazer essa monitoração da sua infraestrutura, e aí coletar essas métricas para você, caso necessário. Ou integrando com a solução que você já tenha, né? Legal. E aí, a segunda parte da pergunta seria, como que o Instana se integra, né, de repente a essas outras coisas que eu já tenho rodando, né, que já são padrão open source, né? Então, eu tenho Prometheus e Grafana, né, que quase vem junto com o Kubernetes, né? e talvez com o Service Mesh, né? É obrigatório o Service Mesh para poder ter visibilidade de tracing, ou não? O agent já consegue fazer essa vez, mesmo sendo um agent e não sendo um sidecar? O Instana não precisa, tá? O trace ele já captura através do seu agente, mas ele também pode capturar o trace de outras ferramentas que você esteja utilizando o OpenTrace, tá? Então eu posso inclusive capturar métricas do OpenTelemetry, que estão sendo usados no seu Service Mesh, que você está capturando no seu ambiente. Eu posso trazer essas métricas para dentro do Instana. Mas ele não necessita dessas ferramentas para obter o trace. Isso eu tenho visto em alguns casos, em alguns lugares eu tenho percebido alguns clientes com a seguinte ideia: olha, eu não quero ficar dependente de uma solução de monitoramento. Então eu vou fazer os traces já durante o meu processo de construção da minha aplicação, eu já vou habilitar os traces, eu já vou instrumentar para que ele gere o trace. O Instana pode capturar esses traces instrumentados por essas tecnologias, porque de qualquer forma você tem aquele trace, mas de novo, você vai precisar ter um lugar, um repositório, uma inteligência para contextualizar aquele trace, para correlacioná-lo com as demais métricas, com as demais informações. O Instana faz isso. E o legal é que se eu tiver componentes que estão com OpenTrace e OpenTelemetry e eu tenho outros componentes que estão com Instana, eu posso ter essa visão do trace completo. Ele consegue correlacionar isso para mim. Tá? No final do dia, o que eu tenho visto é que, embora isso às vezes seja uma ideia de algumas empresas de não se tornarem dependentes de um produto, porque se eu precisar mudar de tecnologia, eu continuo com o meu trace.
O custo para você colocar esse trace na sua aplicação é alto, porque você tem que fazer isso em tempo de desenvolvimento. Então, aí é uma questão, eu uso o auto-trace já automático do Instana ou eu uso o que já tem? É uma questão a ser discutida, depende da necessidade, a pressa, a importância daquele conceito, e o OpenTelemetry vem evoluindo, essas tecnologias estão evoluindo a cada dia também, cada vez tornando mais importantes, mais eficientes. Legal. Mas essa parte de você correlacionar e contextualizar ainda se torna algo importante, que uma tecnologia como o Instana ajuda a ser muito mais produtivo. Não, legal. E então, talvez agora o momento do marketing da ferramenta brilhar, qual seria a feature, né, wow, assim, que tipo, poxa, por que eu escolheria o Instana, né? Qual é a feature que ele... Putz, nessa feature aqui a gente trabalhou muito para se destacar num mercado que tem muitas opções, né, e que tem um único objetivo, né? Então, qual seria a feature? Eu diria que existe um conceito do Instana que, para mim, que eu me apaixonei pelo Instana por causa desse conceito, que é essa forma instantânea dele fazer as coisas, essa forma automática dele fazer as coisas, né? Então, desde a instalação do agente, da instrumentação, até essa informação chegar para você já contextualizada e você poder analisá-la. E aí entra, então, o conceito do analítico. O analítico, ele tem uma ferramenta, um analítico, que eu consigo enxergar, pesquisar, analisar meus serviços, minhas chamadas, meus erros, meus logs, numa interface muito simples e tudo correlacionado, né? De uma forma muito rápida. Por trás do Instana existe um grafo, uma estrutura em grafo que correlaciona todas essas informações e permite a gente ter uma agilidade tremenda na hora de fazer o analítico. Então isso, para mim, é um ponto que me chama muita atenção em termos de ganho de produtividade para o time de SREs, de Dev, DevOps, que vão estar lá usando e consumindo o Instana. Isso, para mim, é algo muito interessante. Que legal. Poxa, bom, me surpreendeu aí, e eu acho que talvez conseguir contextualizar, eu acho que essa é a palavra, né, que resume aqui nosso papo, que é contextualizar a monitoração, não só os alertas, né? Eu não quero ter só problemas, mas também quero ser proativo, né? E que talvez a observabilidade, até a monitoração, mas ela tá ficando para trás, né? Sei lá. Ou virou um tópico dentro de observability. Mas Perfeito. Que você conseguir ser proativo, né? Que é o grande lance, né? Você conseguir prever, né, no bom sentido, mas estar pronto ou conseguir tomar ações antes que o problema seja sentido pelo usuário, né? Ou talvez seja sentido pela menor quantidade possível, né, de usuários, né? Então, de nada adianta, né, a gente trabalhar resiliência e mais um monte de coisa, né, lá atrás, sistemas distribuídos e todas as dificuldades que eles trazem, né, se a gente não tiver visibilidade sobre tudo isso, né? Exato. Provavelmente os sistemas vão dar problema, né? A gente tem que abraçar a falha e aceitar isso. Vai dar problema, se prepare. Sabe, né? Uma coisa que eu tenho visto? Eu tenho visto muitas empresas, às vezes, terem dificuldade com observabilidade por causa desses pontos, como você colocou, né? Muitas vezes essa tecnologia, essa solução, ela vem de cima para baixo. E aí, existem alguns pontos que atrapalham a implementação. Primeiro, é a dificuldade de você usufruir dessa tecnologia, de você adotar essa tecnologia no seu time, né? Muitos clientes que a gente chega para conversar e falam assim, não, eu tenho solução XPTO, eu tenho uma Ferrari da observabilidade, tá? Mas o meu time não está usando, eu não consigo usar, eu não tenho recurso que conhece, é muito caro, eu preciso da ajuda do fornecedor. Um outro ponto que às vezes a gente percebe é o custo, né? Então,
se começa a utilizar aquela tecnologia, mas depois do primeiro mês, a fatura vem de uma forma que ele, opa, peraí, mas eu não esperava que fosse tão alto. Ah, não, mas é porque você ultrapassou o limite disso, o limite daquilo, você está usando mais. Então, às vezes, inviabiliza também o uso da solução. O Instana, ele ajuda essas empresas, ajuda esse desafio dessas duas formas. Primeiro, na adoção. Por ele ser simples de se... Eu não digo simples da solução ser simplista, mas ser intuitiva de usar, você consegue com que... Eu costumo usar essa palavra, né? Democratizar o uso da solução dentro da empresa. Então, todos conseguem usar a solução. Legal. A gente tem um caso fora do Brasil que tem mais de 600 pessoas, recursos, utilizando o Instana juntos, né? Entre desenvolvedores, product owners, SREs, testadores. Então, todo mundo, até a área de negócio, consegue estar usufruindo da tecnologia. Então, ela é bem simplista e fácil de você explorar. E a parte de precificação é importante. Ela é muito previsível, né? É simples de você contabilizar. Você não vai ter surpresas de, mas eu estou usando mais log, mas eu estou usando mais memória, ou mais recurso, ou mais container, ou mais transações, ou mais usuários. Não. É muito simples a forma. Isso ajuda também você saber quanto que você vai precisar investir para você poder ter a sua observabilidade, né? E sem dúvida, a adoção da solução. A adoção é um dos pontos que eu tenho visto grande dificuldade no mercado em algumas empresas, né? Como realmente adotar o uso da solução. Que legal. Não, boa. Eu acho que todo mundo está atrás de simplicidade, né? Por mais que a gente tenha problemas complexos e soluções complexas e tudo, nem tudo precisa ser complexo, né? O que der para a gente automatizar e facilitar é ótimo. Perfeito. Show. Fernando, bom, indo para o nosso quadro do Cubicast de recomendações da semana, eu gostaria de saber se você tem uma recomendação para os nossos ouvintes, né? Para relaxar ou não relaxar, qual seria a sua dica? A minha dica, deixa eu ver. Eu tenho 2 dicas, posso dar? Show, então claro. Vamos lá. A primeira tem a ver com a nossa área, mas não necessariamente assim. Para mim tem a ver com observabilidade, tá? Mas tem um livro chamado Big Data in Practice, Big Data na prática, né? Ele é de Bernard Marr. Ele conta 45 casos de sucesso de empresas que adotaram o Big Data analítico, tá? E eu gosto desse livro porque um dos capítulos que começa, ele cita o Walmart. Como que eles criaram um centro de analíticos, de um data lake, para coletar várias informações e, quando enfrentarem algum tipo de problema, eles se concentram, uma equipe nesse time para tentar identificar e tirar lições e entender o que está ocorrendo. Então, eu gosto de fazer um paralelo disso com a questão da observabilidade. Além da gente ser automático, coletar, no fundo, a gente está falando de dados, de informação, né? Então, isso é algo que eu acho interessante para a gente poder, de repente, ter uma visão um pouquinho fora só daquele contexto da nossa ferramenta apenas. E, se você me permitir, para relaxar, eu tenho uma filha de 14 anos, adolescente, né? Adolescente já. E esse final de semana eu assisti um filme com ela, um live action da Mulan, no Disney Prime. E foi muito interessante. Para quem tem filha mulher, eu gostei muito porque traça bem aí os desafios que uma mulher encontra na sociedade, né, e como que ela tem que lutar para se posicionar e conseguir o seu espaço, né? E ele fala de 4 princípios, que é coragem, lealdade, verdade e, por fim, família. Então, quem quiser assistir, principalmente quem tiver filha aí na fase de pré-adolescência e adolescência, é um filme gostoso de assistir. Legal. Pô, eu gostei muito também. Também assisti com a minha tem 12, né? Tá na porta dos 12 aí. E ela também gostou bastante, né? E eu acho que a gente tem uma crescente, né? E que eu acho ótimo isso. A gente tem uma crescente dessa... Não sei se eu posso usar a palavra representatividade, né, nos desenhos, nas animações, no conteúdo de entretenimento,
né? Igual o He-Man novo, né? Que na verdade a protagonista é a She-Ra, né? Não, a She-Ra não, é a... Como é o nome da mina? Não acredito que eu esqueci. Não é a She-Ra. É a filha do mentor. Eu não lembro. Não, Esqueci o nome. Não é da minha época, não, tô Mas brincando. que é muito legal, a animação ficou bem atualizada, né? E ela é a protagonista, assim, ela que leva a história, muito, muito da hora. Dá pra ver ela se sentindo, tipo, conseguindo participar da história mesmo, né? Não sempre vendo o He-Man, né, por exemplo. Sei lá. Eu achei um filme bem assim, talvez para alguns aí bem água com açúcar, né? Mas para quem tem filha, assim, ela poder olhar e se espelhar e ver que ela pode lutar pelos sonhos dela e batalhar, né? E conseguir o seu espaço, acho legal. Show, que da hora, que da hora. Bom, a minha recomendação tá no Netflix, como quase sempre aqui, e se chama A Arte da Autodefesa. Eu fui abrir aqui para poder ler, que é uma comédia, tá? Mais ou menos assim, com o mesmo ator que fez o filme do Facebook, né? Que é uma comédia meio estranha. Ele é um cara meio estranho e que ele acaba numa academia de karatê, assim, pra, tipo, saber se defender e ele não tá muito integrado à sociedade, assim. Então, é bem da hora o filme, vale a pena, dá pra relaxar, assim, dar umas boas risadas. Legal. Tá? Vou ver sim. Show. Fernando, para terminar, como as pessoas conseguem falar com você? Eu vou deixar os links aqui, mas para quem estiver só ouvindo, né? Como as pessoas conseguem falar com você, se de repente quiserem saber um pouco mais sobre o Instana, de repente uma demo, sei lá, coisas do tipo. Sim, olha, podem me procurar pelo meu e-mail mesmo, né? fernando.sanches@instana.com. Vocês podem me encontrar diretamente no e-mail da Instana. Eu tenho e-mail da IBM também, mas podem me contactar no da Instana. Acho que fica mais fácil filtrar diretamente para a questão da Instana. Legal. Eu acho que talvez seja o melhor caminho para a gente ter contato. E no próprio site da Instana, na página inicial, se você colocar docs.instana.com, eu geralmente vou nessa URL. Tem um lugarzinho que é um playground do Instana. Você pode se cadastrar lá, você entra com o usuário e senha, ele te abre um ambiente do Instana, onde você pode brincar, é um ambiente sendo monitorado pelo Instana, inclusive ele tem um guia que vai te sugerindo, olha, clica no botão tal, faz isso para você ver tal funcionalidade, clica no botão tal. Depois que você seguir o roteirinho, você pode ficar brincando com esse ambiente por alguns dias, entendeu? Você não pode instalar a gente, mas ele já tem um ambiente sendo monitorado para você explorar. Então, quem quiser também, fica aí a dica. Legal. Playground. Olha só, para quem curte aí, tá? Dá para se divertir na madrugada. Pois é. Show. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelas informações aí, por compartilhar um pouco mais sobre o Instana e sobre observabilidade em geral. Muito obrigado mesmo por compartilhar aí com a turma. Eu que agradeço, João. Agradeço mesmo pela oportunidade, agradeço pelo papo agradável que a gente teve e agradeço pelo trabalho que você está fazendo aí. Muito legal. Parabéns e sucesso. Tem ajudado. Eu assisti alguns, não todos, mas alguns, e realmente tem nos ajudado bastante, hein? Nos enriquecido. Legal. Muito obrigado e vamos continuar, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais.